Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos meditar na vida da mulher de Sunem. E hoje parece que eu quero falar só para as mulheres, mas serve para os homens também. Mas em especial hoje a palavra é para as mulheres. Segundo Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Diga, santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, a ela? E Geazi lhe disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Diga, não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse a ele: Chama, e chamando a ela, ela se pôs à porta, e ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, diga, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ela o tomou e o levou, ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, fale ao meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala no mais profundo da minha alma. Tira todos os meus embaraços. Abre a minha visão nesta noite e me esclarece. Responde o que meu coração precisa ouvir, e eu te darei a glória antecipada em teu nome. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos observando que as mulheres do século 21 são mulheres diferentes. Não tem mais aquela mulher que não trabalhe, que não estude, que não frequente a faculdade. As mulheres de hoje já não são mais aquelas de ficarem dentro de casa, esperando pelos maridos. As mulheres agora trabalham e compõem a renda de um lar. E observando a evolução da mulher no nosso século, nós também vamos entender que a mulher já pilota avião, dirige ônibus, administra a empresa, preside nações. A mulher do nosso século é uma mulher diferente,
muito diferente. E segundo o que Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 5, versículo de número 2, Deus traz uma palavra que parece que a gente lê sempre, mas não compreende. Gênesis 5, versículo 2 diz que Ele os criou macho e fêmea e os chamou Adão. Para Deus, o homem é Adão e a mulher também é Adão. Infelizmente, desde a queda do homem, desde aquele momento em que Adão comeu do fruto proibido, a mulher foi estigmatizada e durante 16 séculos ela foi considerada sem alma, apenas como um instrumento de procriação. Nos países islâmicos, árabes e outros países, nós vemos que a mulher não tem direitos, ela não tem direito a amar um homem, a escolher uma pessoa para se casar, ela já nasce prometida. E também a própria sociedade a obriga a viver exclusivamente como uma escrava. E Deus, vendo, através da eternidade, criou um plano maravilhoso para a mulher. Ele viu uma mulher como Adão, e no nosso século essa mulher tem surgido, tem sido uma mulher inteligente, diferente. A maioria, cerca de 70% das pessoas no campo missionário são mulheres. As pessoas que mais abriram trabalho na Assembleia de Deus são mulheres, e Deus conta com mulheres. Chegou uma época em que as mulheres estão em ascensão. Agora a Bíblia retrata dois tipos de mulheres: a mulher sábia e a mulher tola. E a Bíblia diz que somente a mulher foi dado o poder de destruir. O poder de administração de uma casa não está nos ombros de um homem, está nos ombros de uma mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, não é o homem sábio, e a mulher tola destrói. Sempre me perguntei por que nós temos que nos casar. Sempre me perguntei por que a sociedade nos impõe casar, principalmente quando nós aspiramos ao ministério. Fica aquela pressão, você tem que casar, porque senão você não vai ser presbítero, não vai ser evangelista, não vai ser pastor. E isso é uma coisa horrível. Por quê? Porque um ministério não depende de um casamento. Quem tem ministério, tem ministério. Jesus não precisou se casar para provar o ministério que ele tinha. Paulo não aparece com mulher para provar o ministério que ele tinha. Agora, é claro que uma vida em família, uma pessoa alicerçada, eu estou falando isso porque não se deve casar por causa de um ministério. Se deve casar porque se quer constituir uma família, se sente amor, se quer ter responsabilidade. Não é por causa da imposição de um ministério, porque ministério, quem tem, independe de qualquer coisa. E sempre me perguntei a respeito disso, e fiquei pensando, se Deus criou a mulher somente para ser uma companheira do homem e gerar filhos, então Deus pensou pouco. E Deus não pensa pouco, Deus pensa muito mais do que isso. E Ele viu a mulher como Adão e viu o homem como Adão, e eu sempre me perguntei, por que então Deus criou a mulher? Se você observar as páginas da Sagrada Escritura, você vai notar que Adão viveu dezenas e até centenas de anos no jardim do Éden, e ele nunca errou. Para Adão errar, Satanás teve que passar pela mulher. A mulher teve que ser vencida para que o homem pudesse tropeçar. Então, existe uma coisa a mais: Deus criou o homem e criou a mulher, e criou a mulher para proteger o homem. A Bíblia nos diz que a mulher é um muro ao redor do marido, e muro não é só para esconder, muro também é para proteger. Então, a mulher tem uma função essencial na sociedade. Embora a tonalidade da Bíblia para algumas pessoas seja machista, Deus não é machista e nem tampouco feminista. Deus é Deus. Ele criou cada coisa com uma função, e tudo que Ele criou com um objetivo. Ele não criou nada por acaso. Uma fábrica não fabrica uma máquina de lavar e depois pergunta à máquina de lavar para que ela existe. Não, uma fábrica produz uma máquina e também produz as ferramentas e produz também as peças. Todo fabricante sabe onde vai dar defeito. Então Deus conhece muito bem a criação dele e não criou nada por acaso. Tudo que ele criou com um propósito. Então, se nós entendermos, e se a mulher entender a posição dela na sociedade, no lar, na família ou em qualquer lugar,
casamento nenhum acaba, casamento nenhum é destruído, porque se ela edifica e se ela destrói, oremos para que Deus levante mulheres sábias, para que os casamentos não se acabem. Então por isso nessa noite eu resolvi trazer uma palavra para a família, baseado não somente na Bíblia, mas também na minha experiência que eu tenho. Embora a experiência seja uma coisa pessoal, serve para algumas pessoas entenderem como Deus trabalha, porque tem muita gente que não sabe como Deus trabalha, e eu sei que você veio com 1001 perguntas para Deus. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo contigo hoje, não entenda o que está acontecendo agora, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem pensamentos altos. Nenhum de nós pode chegar a entender o que Deus está pensando, só se Ele quiser revelar, porque Deus tem pensamentos altos, mas também tem pensamentos de paz ao teu respeito. Fique sabendo disso. Então eu quero me espelhar nessa mulher e trazer algumas coisas da atitude dessa mulher. Nós vamos olhar que o marido dessa mulher quase não fala, e essa mulher é uma mulher sábia, uma mulher inteligente e uma mulher que prepara para o futuro. Ela está vendo passar um profeta, e ela diz para o marido dela: eu vejo que esse que sempre passa a nossa porta é um santo homem de Deus. Diga: santo homem de Deus. O interessante é que essa mulher, ela vê o profeta Eliseu passar, e o profeta Eliseu não está com uma credencial da convenção, não está com uma camisa com dizeres eu sou crente, não está com uma roupa especial, mas ela olha para ele e diz: eu vejo que aquele homem que passa é um santo homem de Deus. E homens de Deus não precisa dizer que são homens de Deus. Quando eles passam, eles são conhecidos nas suas passadas, eles são conhecidos no seu modo de andar, no seu modo de agir, no seu modo de sentar. Ninguém precisa dizer que é homem ou é mulher de Deus. Quem é não se esconde. Ninguém pode esconder uma luz ela brilha, foi feita para brilhar. Então quando esse profeta passa, essa mulher inteligente e sábia, ela detecta duas coisas. A primeira coisa que ela detecta é que ele é um santo homem de Deus. Diga: santo homem de Deus. Diga: santo. Ela descobre, ela vê o nível espiritual que aquele homem anda. Que bom se nossas mulheres pudessem ver também o nível espiritual que as pessoas andam. Ela olha para ele e diz: é um santo. Ela vê o termômetro espiritual dele e diz assim: e é um santo homem, é de Deus. Tinha cerca de mais de 5.000 deuses Baal em Israel, mas ela olhou para aquele homem, viu que ele era santo e viu que ele servia ao Deus verdadeiro. Então essa mulher, ela tem uma percepção, e as mulheres nasceram com sensibilidade. Toda mulher é dotada dessa capacidade de ser sensível. A mulher, quando ela vê que uma pessoa não é amigo do marido, ela diz: cuidado, não é seu amigo. Mas ele diz: eu sou o cabeça, quem manda sou eu. E às vezes é o cabeçudo, às vezes ele não presta atenção no que ela está dizendo, ela está informando, ela diz: não faça esse negócio. Ele vai e faz, e depois que o problema acontece, aí ela vai dizer assim: não falei para você? Não compre isso, não faça aquilo. A mulher sabe quando o filho não está bem, mesmo o filho não estando com ela. Ela sabe quando o marido não está bem, mesmo o marido trabalhando. A mulher nasceu sensitiva, ela nasceu com essa sensibilidade. Então uma mulher pode somar muito na vida de um bom marido. Olhe que essa mulher, ela diz para o marido: vamos fazer um quarto para ele. E essa mulher é uma mulher que prepara para o futuro. Por quê? Porque mais tarde você vai ver que esse quarto que ela preparou para o profeta é o mesmo quarto que serve para ressuscitar o filho dela. Então, o texto diz que Eliseu passava e havia uma mulher de Sunem. Diga: Sunem. Vamos ver que mulher é essa? Josué capítulo 19, por gentileza. Volte só um pouquinho, depois nós vamos voltar no texto. Josué capítulo 19, versículos 17 e 18, diz assim: a quarta sorte saiu por Issacar, pelos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Gisriel, Quesulote e... Então nós vamos entender que essa mulher não é uma mulher qualquer. Essa mulher sunamita, porque sunamita não é nome de pessoa, pelo amor de Deus. Tem gente que bota o nome da filha Sunamita, e Sunamita é uma pessoa que nasceu em Sunem. Eu tenho uma amiga que nasceu no Natal, o nome dela é Natalina. Se nasce no Ano Novo, era Ano Novalina.
Então as pessoas não entendem que nome tem influência na vida da pessoa. Nome tem influência, nome representa caráter na Bíblia. E essa mulher é uma mulher de Sunem, ela é descendente de Issacar, diga Issacar. Quando nós lemos 1 Crônicas 12, 32, nós vamos entender que Issacar era a tribo mais inteligente de Israel. Voltando aqui o texto, ela diz para o marido: vamos preparar um quarto para o profeta. O marido não fala nada, mas investe. E sabe, irmãos, se existe uma coisa que marido deve fazer, é investir na esposa. Porque todo marido que investe na esposa, investe nele mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus purifica a igreja, santifica a igreja, adorna a igreja, deixa a igreja bonita, para quem? Para Ele mesmo. E diz que assim como Cristo é com a igreja, também o marido é com a mulher, e por isso que o casamento é um grande mistério. Então a beleza da mulher está no marido, e a beleza do marido está na mulher. Quando um investe no outro, está investindo em si mesmo. Então esse marido investe, e ela prepara o quarto. Só, irmão, escute uma coisa: todas as vezes que uma bênção grande aparecer na sua porta, você tem que estar ligado, porque o mundo sensorial se abre, e nós sabemos que existe uma peleja em contrário, para tirar aquilo que é paz, aquilo que é alegria, e aquilo que é bênção que Deus tem nos dado. Nós precisamos estar acordados para momentos alternados, momentos de grande vitória, e também momentos de pressão. E essa criança, ela cresce, o tempo passa, ela está muito bem, o profeta abençoou a sua vida, porta para o profeta, e o profeta sarou a vida dela, porque o profeta, ele vai lançar uma palavra profética, um rema sobre a sua vida. Ele olha para ela e pergunta para Geazi: Geazi, essa mulher está precisando de alguma coisa? E ele diz assim: olha, ela não tem filho, e o marido dela é velho, ela tem 2 problemas. A mulher, ela é estéril, ela é rica, mas é estéril, e o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro proporciona momentos felizes, mas felicidade independe de dinheiro. Felicidade é um estágio de espírito. E aí ela sabe que ela tem dinheiro, ela é de uma tribo de gente inteligente, mas ela tem um marido velho, e segundo o costume da época, esse marido dela deveria ter cerca de 80 anos, e o marido com 80 anos não coabitava mais com a mulher, eles dormiam em quartos separados. E agora Eliseu olha para Geazi e diz assim: vê o que ela precisa, ela está precisando de alguma coisa, e ele diz assim: ela não tem filho, o marido dela é velho. E Eliseu olha para ela e diz assim: tem alguma coisa que eu posso fazer por você? É muito bom ser profeta nessas horas. É muito interessante saber a posição que se tem. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que profeta, ele profetiza quando Deus manda. E quando se é profeta e se tem um ministério profético, Deus avaliza as palavras de um bom profeta. Entenda isso, porque ela não pediu nada a Eliseu, nem oração. Mas Eliseu olha e manda perguntar o que está faltando. Ministério profético é diferente de dom de profecia, porque o profeta, ele sai da presença de Deus para a presença de quem ele tem que entregar o que deve entregar. E profeta não erra, porque ele sai da presença de Deus para entregar o que Deus mandou. Infelizmente nós temos aí um bando de profeta que Deus manda falar 3 coisas, eles falam 10, e as 10 que falam não foi Deus que mandou dizer, são deles. Eles deveriam dizer: assim diz eu, e não o Senhor. E esse profeta, ele fala para Geazi: Geazi, pergunta a ela o que ela está faltando. E ela disse: não, meu senhor, eu habito no meio do meu povo, não me fale essa coisa. Ela tinha temor, ela tinha medo de ter um filho. E ele olha para ela e diz assim: por esse tempo, segundo o tempo da vida, você dará à luz a um filho. É a mesma palavra que o anjo disse a Abraão. E aí ele diz: segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. Diga: tempo da vida. Pergunta para o teu irmão: quanto é o tempo da vida? Responde para ele, diga: 9 meses. É o tempo de uma gestação. Então daria 9 meses
a partir daquela palavra. Então sabe o que aconteceu? Foi uma palavra profética, porque na hora que ele abriu a boca, naquela mesma noite, aquele marido que dormia separado, voltou a dormir com a mulher, e aquela mulher que era estéril, teve a madre aberta. Então ele fez um milagre duplo, restaurou a madre dessa mulher e restaurou a honra desse marido. Porque quando ele passava na rua, todo mundo sorria dele, mas agora ia se alegrar. Sabe por quê? Porque dizia assim: olha, entrou um profeta na casa dele, e a vida dele mudou, e agora vai ser pai de filho. E aquela mulher teve a madre aberta. Olha que coisa interessante, receber um profeta dentro de casa. Que coisa tremenda isso. E agora ela tem um filho. Só que eu disse: você tem grandes vitórias, mas deve estar preparado para momentos remotos na sua vida. A Bíblia diz que um certo dia, esse menino estava com o pai, teve uma dor de cabeça, e a cabeça começou a doer, e ele disse: leva até a mãe. E ele foi levado até a mãe, e quando deu meio-dia, que hora maravilhosa, diga meio-dia. Diga aí para o seu irmão: é a hora das grandes revelações de Deus. Foi a hora que Pedro estava recebendo a revelação de nós. Para ele estava sujo, mas para Deus estava limpo. E nós estamos aqui por causa disso. Então, meio-dia o menino morre. E essa mulher vai tomar uma atitude de mulher sábia. Me diga, qual é a mulher que tem um filho morto nos seus braços, que não grita, que não desespera e que não diz para o seu marido o que está acontecendo? Então, isso é uma qualidade de mulher rara. É uma mulher que não preocupa o marido. Ela sabe que tem uma situação e ela vai resolver a situação. Entenda. Ela sai, o marido: está tudo bem, está tudo bem. Não derramou uma lágrima, não disse que o filho estava morto, não se preocupou, não preocupou o marido e foi direto em quem arrumou o problema. Você sabe qual é o nosso maior defeito? É que a gente deixa Deus de fora dos nossos problemas. Quando a gente tem um problema, a gente quer resolver com um amigo, com um vizinho, com um deputado, com um senador, e é Deus que criou o problema. Escute o que eu vou lhe falar: a maioria das provações da Bíblia não tem nada a ver com Satanás, é tudo Deus. Foi Deus que mandou José para o Egito, foi Deus que arrebentou com Jó. Satanás não sabia nem quem era Jó. Satanás entrou numa reunião, quando chega na reunião, Deus olhou para ele e falou: o que tu está fazendo aqui, peste ruim? Ele disse: eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Ele disse: tu estava onde? Ele: na terra. Ele falou: tu viu meu servo Jó? Foi Deus que mostrou onde estava Jó. Satanás não sabia nem quem era Jó. Jó estava coberto de testemunhos bons, estava coberto de sacrifício, dava até porção dobrada para os seus filhos. Jó estava coberto, foi Deus que descobriu Jó e mostrou para Satanás. Você imagina o que Deus não pode fazer comigo e com você? E a gente acha que tudo é diabo nada. Quem manda na terra é Deus, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Nós damos muita importância ao diabo, e diabo não tem nada a ver com nossas atitudes. Tem muita gente comprando para Deus pagar e dizendo que a culpa é do diabo. O diabo não mandou você ir no shopping, nem na Casa Bahia? Então nós precisamos entender quem é Deus, e Deus é grande. Outro dia eu estava com um aluno, e ele começou a falar de Deus. Eu falei: rapaz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde é que Deus estava quando criou os céus e a terra? Ele disse: no céu. Eu falei: não pode, se ele criou o céu, não podia estar lá. Na terra também não estava, que se ele criou a terra, tudo fluiu de dentro de Deus. Já deu para você entender que Deus é maior do que tudo que você pensa? A gente que acha que Deus está no terceiro céu. Terceiro céu é um estágio espiritual. Está dizendo que Deus está acima do que está acima. Agora, que Ele está mais acima, Ele está mais acima. Porque Deus é por si mesmo. Criou tudo sem ser criado. E domina todas as coisas. Deus é a maior ciência que tem na face do mundo.
E quem vai entender a mente de Deus? Paulo ainda falou, quem vai entender? Não é? É melhor mudar de ideia. Então, sabe, quando nós olhamos para isso, vamos entender a sabedoria dessa mulher também. Essa mulher está dotada de uma capacidade de administrar. Isso aqui é para quem tem fé. Ela vai resolver direto com o profeta, ainda aparece Geazi no meio. Geazi só aparece para atrapalhar. E ele tenta arrancar ela de perto de Eliseu, tenta puxar, e o profeta olha e diz assim, deixa Geazi. Eu estou vendo que a alma dela está triste, o coração está amargurado, e Deus não me revelou. Olha que coisa tremenda. Você acha que Deus revela tudo aos profetas? Não, porque tem gente que tem tanto compromisso profético, que se ele não vê uma pessoa e não profetizar, ele morre do coração. E Deus fala quando quer falar, age quando quer agir, diz quando quer dizer. Deus não tem que falar toda hora, não tem que dar explicação. Deus é Deus. Irmãos, em 38 capítulos do livro de Jó, Deus não fala nada, não dá uma satisfação, e quando aparece ainda chama a atenção de Jó. Falou, quem é esse que sem sabedoria encobre o meu conhecimento? E Jó diz, eu coloquei a mão na boca, fiquei calado. Deus olha para Jó e diz assim, Jó, vamos lá para a terra, vou mostrar para você. Vê lá quem mediu as conchas de areia, a medida dos céus a palmo, a medida de terra. Eu também coloquei a água do mar no mesmo nível, e tem mais, ainda dei uma ordem para as ondas, se ela transpassar os limites, eu mando um vento oriental para quebrar com elas. Nem a areia pode ser muita, nem a água pode ser muita, eu coloquei tudo no mesmo lugar. Aí Jó fez assim, ele disse, agora sobe comigo, olha aqui os planetas. Onde é que você estava quando eu coloquei o firmamento? Você estava onde quando as estrelas assoviavam? Olha os planetas, ele olhou Saturno, Plutão, Marte, tudo flutuando, nenhum planeta cai. Sabe o que ele estava dizendo para Jó? Está vendo, Jó? Nenhum planeta desse cai, e você desse tamanho está preocupado? Você acha que eu não sei administrar a terra? Você acha que eu não tenho o domínio das coisas? Ô Jó, pelo amor de Deus! Então sabe, nesse momento, ela vai resolver com quem tem que resolver, e o profeta disse, Deus não me falou nada. E aí, manda Geazi, escute, se você é profeta, não manda ninguém no teu lugar, vai você mesmo. Mania de mandar os outros para resolver o que a gente tem que resolver. Ele manda Geazi e não resolve. Agora vamos olhar a sabedoria dessa mulher. Versículo de número 30. 28, para a gente entender melhor. Olha como ela se dirige ao profeta. E disse ela, pede eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge teus lombos e toma o meu bordão, a tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde, se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então se levantou e a seguiu. Ele primeiro manda o servo. Geazi não vai resolver nada. E Sunamita, a mulher de Sunem, chega diante dele e diz assim, eu pedi alguma coisa ao senhor? Não falei para o senhor não me enganar? Eu estava quietinha no meu lugar, foi o senhor que me colocou nessa furada. É como se uma pessoa chegasse diante de Deus e disse assim, ô Deus, olha a situação que o senhor me botou, o senhor que tem que resolver. Ela não quis falar com o assistente, ela foi direto no profeta. E aí ela usa um termo profético, diga termo profético, diga linguagem profética. Ela olha para Eliseu e diz assim, vive o Senhor e a tua alma, que não hei de te deixar. Aí ele levanta e vai com ela. Pergunta para o teu irmão aí, por que ele levantou e foi com ela? Diga para ela aí, por causa da linguagem que ela usou. Olha que uma mulher sábia, ela tem conhecimento das coisas. Ela está dizendo para Eliseu o seguinte, pastor, Eliseu,
Você lembra quando você cuidava de boiada? E você viu que Elias era um homem grandioso, poderoso homem de Deus? Sim. Você lembra que ele disse que ia embora, ia partir? E se você visse ele, ele te daria o que você quisesse. Ele disse: lembro. Você lembra que você disse para ele: vive o Senhor e a tua alma, que eu não vou te deixar, enquanto eu não receber porção dobrada do teu espírito? Que você desceu a Betel, desceu a Gilgal, foi até o Jordão e não largou ele? Lembro. Você lembra que vocês estavam tão colados que Deus teve que mandar uma carruagem com um cavalo de fogo para atropelar vocês dois, para que ele pudesse subir, se não subir os dois juntos? Lembro. Você recebeu porção dobrada? Recebi. Falei: então, eu também não saio daqui enquanto você não devolver meu filho. Eu não saio dessa posição enquanto você não voltar a fazer um milagre que você deveria fazer. Eu não te pedi nada, foi você que me deu. Linguagem profética. Ela convenceu o profeta Eliseu. O profeta Eliseu não teve outra alternativa. Ele se levanta, vai até a casa dela e pega o menino, ressuscita e diz: toma aqui, ó, está aqui seu filho, pelo amor de Deus. Que mulher é essa? Mas não para aqui. Capítulo 8. Ela teve a madre aberta. Seu marido teve dignidade, recebeu uma palavra profética, teve um filho e recebeu o milagre do filho. Só que no capítulo 8 vai acontecer uma coisa interessante. Como é bom fazer bondade a um profeta. A partir de hoje a gente vai aprender a receber bem as pessoas na casa da gente. Apesar que tem uns irmãos que só chegam na hora do almoço. Aí você finge que não está. Então escuta. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família. Falou com o marido dela? Falou com o marido dela? Sim ou não? Falou com quem? Com ela. E peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Quanto tempo a fome? E o que é que fez a mulher? E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Para aí, deixa aberto aí. Olha aqui para mim agora. Por causa da benfeitoria dessa mulher, somente ela em Israel foi avisada do período de fome. Veja como é importante tratar bem um homem de Deus. De todas as famílias que ali estavam, somente a casa dela recebeu uma palavra profética num tempo de crise. A crise viria e ela foi antecipada da crise. Foi mandada sair antes por causa da bondade que fez ao profeta. E ele disse: a fome é de 7 anos. Diga, 7 anos. Segundo o costume de Israel, uma pessoa só podia se ausentar das suas terras durante 7 anos. Se passasse de 7 anos, ela perdia suas propriedades, perdia tudo o que tivesse. E ela saiu e foi peregrinar com a sua família. Você vê que o profeta não fala com o marido dela, fala com ela. A mulher, em determinados momentos de crise, ela é mais sensível do que o homem. O homem às vezes desespera, e Deus fala com as mulheres. Normal. Pode falar com o homem também, pode falar com o filho, mas mulher tem sensibilidade. Fala com ela, ela avisa o marido aceita, isso significa que viviam em comunhão. Eles eram uma família que tinha um diálogo, possuíam um diálogo, e diálogo é tudo numa casa. Sem diálogo não vamos a lugar algum. Essa mulher avisa o marido, pega o seu filho e vai peregrinar 7 anos. Ela sai no tempo certo e volta no tempo certo. Tem gente, irmão, que já disse para si mesmo: eu vou embora, vou largar meu cartão de membro. Irmão, cartão de membro não vale nada. Para que presta um cartão de membro? Me diga. Para provar que você é membro? Se for membro de uma igreja, pode ser, mas será que é membro do corpo de Cristo? Se você ler Mateus 7,21, tem um montão de gente que fazia milagre, fazia sinais e maravilhas, e Jesus falou: eu não conheço vocês. Ter um cartão de membro não prova que nós estamos com Deus.
Ah, eu vou abandonar, vou desviar. Ah, vai desviar? Você acha que lá fora está melhor do que aqui? Então vai lá para fora. Faz igual Ruth, faz igual Elimeleque. Elimeleque saiu de Belém, a casa de pão, foi para Moabe. O que ele arrumou? Perdeu a família, morreu. Só faltou a mulher dele, Mara, amarga. Se você acha que na casa de pão não tem pão, vai encontrar pão lá fora. Meu irmão, se na padaria não tiver pão, lá fora que não vai ter. Deus escolheu o templo para falar. E agora, ela sai no tempo certo e volta no tempo certo. Existe a hora de sair e existe a hora de voltar. Existe a hora das sábias decisões. Existe a hora que ninguém pode responder por nós. Só nós é que podemos responder. E essa mulher, ela é da tribo de Issacar. Issacar se movia no tempo certo. E que Deus levante pessoas nessa noite, não só mulheres, mas homens sábios também, que se levantam no tempo certo, que sabem tomar decisões certas, que não agem pela cabeça, pelo sentimento, mas agem por aquilo que é certo. Ela vai e sai. Agora, quando você sai no tempo certo e volta no tempo certo, Deus te honra. Olha o que vai acontecer com ela. Pega aí sua Bíblia, versículo 3. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi. Diga, Geazi. Deixa eu fazer uma pergunta para você que gosta de Bíblia. Se Geazi ficou leproso no capítulo 5, o que ele está fazendo aqui na presença do rei, no capítulo 8? Vai dizer que não é Geazi. Essa teologia brasileira tem hora que só faz rascunho. Verdade que é bom nada, só tem rascunho. É Geazi que está dizendo. Não tem teólogo no mundo que diga que não é. E eu provo que é. No capítulo 5 sai leproso. Todo mundo sabe que um leproso não pode entrar na presença de um rei. E aqui está dizendo que é Geazi, porque ele é testemunha do que Eliseu fez. E aí, o que Geazi está falando? Geazi está contando para o rei o milagre que aconteceu quando Eliseu, seu mestre, ressuscitou o filho da mulher de Sunem. E quem chega na porta para reclamar seus direitos? A mulher de Sunem. Olha, ela saiu no tempo certo, e no dia que ela voltou, na hora certa, Deus preparou a bênção para a vida dela. Já estava tudo preparadinho. Quando ela vai entrando, o Geazi falando com o rei diz: olha aí, a mulher que eu estou falando para o senhor é essa. E ele diz: me conta a tua história. E ela começa a contar a história. Ele diz assim: manda chamar o eunuco do rei, ou seja, o contador oficial do reinado. Vai com ela e restitui a ela tudo o que ela perdeu, desde o dia em que ela saiu até o dia de hoje. Diga aí para o seu irmão: hoje é noite de restituição. Deus está devolvendo para você. Diga para ela com voz de profeta: Deus está devolvendo para você o tempo perdido. As coisas que você perdeu estão voltando hoje, desde o dia que você saiu. Olha que coisa tremenda, irmão. Eu fico olhando para esse texto aqui. Eu vou contar uma coisa aqui hoje, se prepara. Eu queria que a minha esposa estivesse aqui hoje, mas ela está estudando para a prova da faculdade e 16 anos sem estudar. Voltou para a faculdade agora esse semestre. Então tudo para ela é problema. Então estuda de dia e de noite para tentar recuperar o tempo perdido. Por isso não está aqui. Mas eu falei de Geazi. Deixa eu dar uma revelação para você nessa noite. No capítulo 5, Geazi fica leproso por causa da cobiça. Ele conseguiu trocar a unção que era de Eliseu pela lepra de Naamã. E tem gente que troca unção por lepra na nossa época. Prefere a lepra do que a unção.
A cobiça dele fez com que ele adquirisse a lepra de Naamã. Qual foi a sentença? Diga, a lepra de Naamã. Se foi a lepra de Naamã, aprenda isso. Não foi uma lepra qualquer, foi a lepra de Naamã. Naamã era leproso, mas não era excluído da sociedade. Ele era leproso, mas era um general. Ele era leproso, mas coabitava com a mulher. Então a lepra de Naamã não era uma lepra como a gente imagina que era a lepra daquela época. E o que veio sobre Geazi foi a lepra de Naamã. Capítulo 5. No capítulo 6, Eliseu tem um servo e está sendo atacado e ele ora para que Deus abra os olhos do seu servo. Pergunta, será que Eliseu vai errar e vai pegar um servo pior do que Geazi para depois mandar abrir os olhos? Ou era Geazi mesmo? Está dizendo, o moço de Eliseu. Isso é um título dado a Geazi. No capítulo 7, nós vamos ver que tem 4 leprosos entrando na cidade e é a única vez que eles aparecem. Os escritos hebreus e os doutores judaicos, eles dizem que é Geazi e sua família, que estão à porta da cidade, porque a lepra foi para ele e para a casa dele, a lepra de Naamã. Então, naquele momento, Israel está com uma fome tremenda, e esses leprosos chegam, ouvem o barulho do exército assírio e dizem assim, vamos lá, e diz assim, não, mas nós vamos morrer. Ele falou, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo, então vamos lá. E Deus manda uma cavalaria, afugenta aqueles exércitos. Quando eles chegam lá, tem ouro, tem riqueza, tudo que a alma de Geazi gostava. Mas naquela hora, Geazi tem um impacto e diz, não é justo que nós fiquemos com isso e o povo lá com fome. Ele começa a redimir a alma dele, ele entende que ficou leproso por uma ação má da sua vida. E aí eles voltam, avisam o povo, e naquele momento ele é reintegrado. Aí ele aparece aqui no capítulo 8, servindo novamente, totalmente curado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se teve jeito para Geazi, tem para sua casa também. Se teve jeito para a família de Geazi, tem jeito para a tua família também. Se Geazi voltou a entrar na presença do rei, você volta também. Fique de pé por um minuto. Esse teclado toca baixinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Essa mulher, ela sobressai. Ela é sábia demais. Não me perca de vista aqui nesse momento, que eu quero falar uma coisa para você que está com problema em casa e problema na família. No ano de 2003 eu me casei e me converti em 1994. Durante 10 anos minha vida era submonte, oração, jejum, estudo. Eu fiz a faculdade teológica, bacharelado, doutorado, fiz tudo. E quando chegou no fim dos 10 anos, eu disse para Deus, Senhor, eu quero me casar, me dá uma esposa, senão eu vou pecar. E Deus falou comigo, eu vou fazer contigo como eu fiz com Adão. E eu fui lá na Bíblia, recorri o texto sagrado, e a Bíblia diz que Deus colocou Adão em sono profundo, e quando ele acordou, Eva estava do lado dele. Falei, no mínimo Deus vai trazer alguém para perto de mim, e vai ser desse jeito espiritual. E aí eu conheci uma moça. Em 6 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Durante 4 anos, eu vivi um inferno na minha casa. Nós não nos entendíamos, não tinha jeito. Era briga constante, nós separamos umas 5 ou 6 vezes. Toda hora passava o carro de mudança e alguém olhava, e o pastor Lindenberg está se mudando. E aí a coisa foi ficando difícil, porque a gente perde a credibilidade. Se na sua casa não está bem, desça do púlpito, porque não tem mais nada bem. Temos que consertar. Família restaurada, a igreja restaurada. Eu falei isso com o meu pastor, estava dirigindo uma igreja, e ele disse assim, meu filho, se você vê que não tem jeito seu casamento, entrega a igreja. Falou para mim. E eu peguei e entreguei a igreja. Passei, procurei um camarada legal,
E ele falou uma coisa para mim que eu nunca me esqueci. Ele disse: sofra você, e não a igreja do Cordeiro. Naquele dia, eu não entendia nada, não estava entendendo nada. Eu disse que Deus descobriu Jó. O que fez Jó? Nada. O que fez José? Nada. O que fez Daniel? Nada. Só porque orava? O que fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego? Nada. Mas Deus quis fazer assim. Deus escreve a história. O que eu fiz? Nada. Estava lá orando, jejuando, buscando, salvando, curando. E aí passou, eu entendi que tinha que passar. Nessa mesma semana eu sofri um acidente em casa. Uma panela de gordura caiu na minha mão, queimou minha mão toda, minha mão pegava fogo. Passei uns 15 dias sem poder me alimentar, sozinho em casa. Fui para São Paulo, quando voltei, tinha passado um caminhão lá em casa, só tinha ficado as paredes. E eu com um diploma de doutorado, falei: para que me serve isso? Fui para um trabalho de batalha espiritual da Neuza Itioca, orei, busquei. 3 meses de oração intensa, voltamos. Quando deu um ano depois, ela ficou grávida. E quando estava com 5 meses de gravidez, falou assim: eu vou me embora. Falei: mas não estava tudo bem? Ela falou: nunca esteve nada bem. Você que pensava que estava bem, mas nunca esteve nada bem. E sabe, determinadas horas a gente se pergunta: por que a vida é assim? Meus amigos viraram as costas. Os amigos de ministério só faltaram colocar uma pá de cal em cima de mim. Tudo se fechou. Eu fiquei em casa 11 meses, trancado, fechado, sem a visita de uma pessoa. Eu só disse para Deus o seguinte: Deus, se o Senhor ainda é comigo, o Senhor sabe meu endereço, meu telefone. Se o Senhor tiver alguma coisa comigo, eu estou aqui. Depois de 11 meses, bateram na minha porta e me convidaram para ser escritor da editora Betel. Há 7 anos eu sou escritor e faço a revista bíblica de Madureira. Trabalho com o pastor Abner Ferreira há 7 anos. É um homem que me pegou no nada, no pó, me levantou, acreditou em mim, me levou à convenção, com o nome no SPC, com o nome no Serasa, divorciado. Falou: eu acredito em você. Então, sabe, ainda existem pessoas que têm a mão para levantar a gente. A igreja que eu servi há 12 anos quase me matou. Mas a Bíblia é assim: você planta aqui e talvez não colha aqui, você vai colher em outro lugar. E aconteceu que ao cabo de 3 anos eu dava aula. Quando eu ia falar de família, me dava uma dor. Quando eu ia falar de vitória, me dava uma tristeza. Eu não vou parar de ensinar, vou parar de dar aula. Não tenho condições, eu vou falar de quê? Todo destruído. E Deus falou para mim: você vai em Israel. Eu falei: fazer o quê? Não tem mais nada para mim, Senhor. E me aconteceu, sabe o que, irmãos? Depois de 3 anos divorciado, eu recebi um telefonema. Eu e minha ex-esposa, a gente se odiava. Pensa em Tom e Jerry, era nós dois. A fama que deram da gente é que eu era Tufão e ela era Carminha, para você entender a história. Todo mundo falou mal da gente. 3 anos se passaram. Eu conheci meu filho com 3 meses de nascido, o Daniel. Minha vida estava em frangalhos, despedaçada. Eu orava, Jesus curava, Jesus batizava. Eu saía do culto triste, que eu dizia: nos piores momentos da nossa vida, Deus nos usa. Davi também estava assim na caverna e se tornou líder de 400 homens. É assim. Essa é a vida cristã. Esse é o Evangelho. 3 anos se passaram, eu recebi um telefonema, era ela, desviada até o último fio de cabelo. Posso te fazer uma pergunta? E eu, querendo já largar o telefone, disse: fala. Deus falou alguma coisa sobre nós? Eu falei: Deus falou alguma coisa sobre nós? Eu estou servindo a Deus, estou orando, estou buscando, e ela desviada, Deus fala com ela. Deus tem muito bom senso de humor, irmãos. Deus tem um senso de humor tremendo. E eu disse: olha, não falou nada não, e se falar também não acredito. Desliguei o telefone para me livrar daquilo. Irmão, eu queria ver o Satanás e não queria ver aquela mulher. Ela queria ver o Satanás e não queria me ver. Dava certo.
Resultado: 2 semanas depois meu telefone toca. Um irmão de São Paulo, um pastor me liga e diz: pastor Lindenberg? Eu digo: sim. Aqui quem está falando é o pastor Idail. Você não me conhece? Eu digo: sim, senhor. Eu estava no YouTube assistindo uma mensagem sua, e quando eu cheguei no meu gabinete, Deus falou para mim que aquela mensagem que você estava pregando era para você mesmo, por telefone. E Deus está mandando te dizer: sujaram a tua imagem, mas a partir de hoje Ele está reconstruindo e colocando em ordem a tua vida sentimental. Minhas lágrimas começaram a rolar. Ele disse: eu vou no Rio de Janeiro para conhecer você e olhar para você e entregar o resto que Deus mandou. Veio ao Rio de Janeiro, me encontrei com ele em Copacabana. Quando cheguei em Copacabana, andando pelo calçadão, ele disse assim: tudo que eu te falei, ainda tem mais uma coisa. Não sei da tua vida, mas assim como um mecânico desmonta um carro peça por peça, Deus desmontou você e agora está montando peça por peça do jeito que Ele quer. Quem disse que teu ministério acabou não sabe de nada, porque teu ministério ainda nem começou. Deus vai começar a te levar você em nações, fazer coisas extraordinárias através da tua vida, e você vai ver. Agora você precisa tomar uma grande decisão. Falei: eita, grande decisão. Recebi outro telefonema da ex-esposa: você vem aqui que eu preciso falar com você e tal. Eu fui lá. Quando eu cheguei na casa dela, ela disse assim para mim: eu queria te falar uma coisa. Eu digo: fala. Eu queria te pedir perdão. Aquilo ali foi uma gota d'água que caiu do céu. Eu sei que você é um bom homem, sei que você é uma pessoa maravilhosa, e eu errei. Eu joguei tudo fora, eu estraguei tudo. Eu só queria que você me perdoasse. Eu a perdoei, e naquele dia, naquela noite, Deus abriu meu coração. 5 meses depois, casei com a mesma mulher pela segunda vez. Quando eu cheguei lá no fórum, eu perguntei à moça lá: moça, tem algum prêmio para quem casa com a mesma mulher 2 vezes? Ela disse: você vai fazer essa loucura de novo? Eu falei: Deus mandou. Deus é louco, e as loucuras de Deus são mais sábias do que a sabedoria dos homens. Sabe, nunca é tarde para dizer eu te amo, nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para dizer eu errei, nunca é tarde para dizer eu sou um tolo ou uma tola. Mude a jogada, mude as coisas. O poder de edificar, o poder de destruir está nos teus ombros. Você não precisa ir embora, você não precisa pedir um divórcio. Sabe, as pessoas se divorciam porque se esquecem de Deus. Porque se Deus fosse ainda testemunha dos seus casamentos, elas pensariam melhor. Eu sei que tem casos e casos. Tem coisas que é como jogar um balaio de pena de cima de uma montanha, não se recupera mais. Mas tem coisa que Deus restaura, tem coisa que Deus faz novo, tem coisa que Deus torna diferente. Deus ainda transforma, ainda renova lares, ainda reconstrói famílias, ainda reúne casamentos, ainda traz filho desviado, ainda traz esposa desviada, ainda faz a família mudar. Então entenda que essa palavra pode mudar a sua vida hoje. Entenda que Deus tem o melhor para a nossa vida. Escute um detalhe: eu e minha esposa somos professores do Casados para Sempre, e mesmo assim nos divorciamos. Nós fomos a diversos jantares de casal, encontro de casais, e eu quero dizer para você: encontro de casal, jantar de casal e palestra de casal não muda seu casamento. O que muda seu casamento é uma atitude, é um diálogo, é um pedido de perdão, é saber honrar, é saber voltar quando está tudo errado, é dizer para Deus: Deus, o Senhor ainda é dono de tudo. Se o Senhor tem poder e ainda é dono de tudo, o Senhor pode mudar tudo, porque tudo pode ser mudado. Então, se você entende que essa palavra é para você, e se você entende que sua família pode mudar,
Eu quero abençoar a sua família nessa noite. Em setembro de 2011, Deus falou: eu quero você em Israel. Eu era o camarada mais falido que tinha na face da terra, sem perspectiva de ministério. Tudo que Deus me deu foi letras para escrever revistas. E eu parei de pregar, parei de ministrar. Com o ministério de milagres, com o ministério de batismo, com o Espírito Santo, renovações de vida, eu parei de pregar. E fiquei em casa, ouvindo o que Deus tinha para fazer para mim. Só que eu cheguei em Israel, quando eu entrei em Israel, eu disse: é verdade. Deus fala e Deus cumpre. Eu não tinha um centavo para entrar em Israel. Quando eu cheguei no Rio Jordão, eu disse: eu vou entrar nessas águas do Jordão, porque foi aqui que meu Senhor entrou, quero entrar também. Foi aqui que João Batista começou, foi aqui que ficou a lepra de Naamã. Então eu vou deixar tudo de ruim aqui e vou entrar nessas águas e vou fazer uma nova aliança com Deus. Quando eu entrei no túmulo de Jesus, eu entrei e olhei aonde Jesus estava morto por 3 dias. É uma emoção que você não pode contar, é algo indescritível. E quando eu ia saindo do túmulo, eu disse para um amigo meu: tira uma foto. Tira eu saindo do túmulo. Aí eu peguei e postei lá no Facebook. Eu saindo do túmulo, eu disse: para quem disse que o meu ministério estava acabado, olha aí eu aqui saindo do túmulo, como o meu Senhor saiu. E tomara que eu seja que nem ele, porque quando ele saiu, voltou mais forte. Você vai voltar mais forte. Você vai sair desse túmulo nessa noite. Você vai sair desse desespero. As coisas vão mudar para você. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Xarabacandarabasuriandarás. Erimanturebachoricandarás. Eu tenho uma palavra de reconstrução para a tua casa. Toda a teologia brasileira diz que Geazi acabou no capítulo 5, mas nós estamos vendo Geazi no capítulo 8. Isso significa que homem nenhum pode dizer que você terminou, enquanto Deus não der a última palavra. E não acabou nada, apenas está começando. Deus está escrevendo uma nova página na história da tua vida hoje. Deus está só começando. Deus está só repaginando, está tirando os erros e colocando nova história. Se você entendeu que essa palavra é para você e sua casa, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você quer que eu ore pelo seu casamento, pela sua família, pela sua vida, vem aqui na frente. Eu fui restaurado, eu posso orar por você. Todo mundo que falou mal de você vai ter que ver tua vitória, vai ter que ver tua grandeza, vai ter que ver você no alto, saindo do túmulo como eu saí. Eu quero orar pela sua família, vem. Eu quero orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha. Eu quero orar pela sua casa.